Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse culto. Então, fique conosco até o final. Aproveite o máximo desse culto e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Bom culto e Deus te abençoe. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche os seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome.
Glória a Deus! Estamos de volta depois desse louvor abençoadíssimo e agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento, de ofertória, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos investindo no reino de Deus, potencializando o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Quero ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém, queridos? Moisés, ele dá essa palavra ao povo e é muito importante a gente compreender que o princípio, ele continua o mesmo. É o princípio da obediência. Você percebe que todas essas bênçãos aqui que Moisés menciona, elas estão condicionadas à obediência a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, nós precisamos obedecermos ao Senhor. Então esse é o caminho, essa é a chave para sermos abençoados. Fala aí para o seu vizinho, a chave para sermos abençoados é a obediência. Então vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá os princípios para que possamos obedecê-los e colher os frutos dessa obediência. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, suprindo as necessidades da tua igreja e nos fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, em tudo o que fizermos. Nós louvamos o teu nome e queremos consagrar a ti as nossas sementes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Então faça isso agora, usando o nosso QR Code, faça uma transferência, ou se preferir, nos próximos dias, fazendo um depósito em uma agência bancária ou uma casa lotérica. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Paz. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Inicialmente, vamos fazer uma oração, aqui agora sobre isso. Hoje o tema que nós vamos falar é sobre sonhos. Tá? Senhor, eu peço a tua bênção, a tua graça, que o Senhor esteja abençoando a todos que vão estar assistindo esse vídeo, participando aqui dessa reunião. O Senhor abençoe a minha palavra, a sua palavra o Senhor já abençoa, o Senhor já faz com que ela cumpra o seu dever.
mas abençoe a mim como instrumento, abençoe as pessoas que vão estar ouvindo, para que possam ser abençoados. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar falando sobre sonhos. E eu vou pegar como exemplo José, que tanto era um bom sonhador, como também interpretava os sonhos, né? Deus dava a ele capacidade de interpretar os sonhos. E eu queria falar um negócio com você inicialmente, que começa em José mesmo, em Gênesis 37, 3, que fala o seguinte, que eu gostei, me tocou nesse ponto. Nós, como pais, devemos ter o cuidado de, às vezes, tentar projetar em nossos filhos os nossos sonhos. E acabamos atrapalhando os sonhos de Deus para os nossos filhos. Tentamos, às vezes, dar uma ajudazinha e isso atrapalha. E o nosso proceder com os nossos filhos também tem que ter muito cuidado. Aqui em Gênesis 17, 3, fala assim: Ora, Israel gostava muito mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer uma túnica longa. O problema aí causado pelo próprio Jacó, né, Israel agora, depois que ele lutou com o anjo de Deus. Esse cuidado que ele tinha com José, que era diferenciado dos outros filhos. Às vezes a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes temos um casal em casa e a nossa proximidade com o rapaz é maior e, consequentemente, sem querer, negligenciamos o contato com a filha, ou às vezes vice-versa. Temos que ter cuidado com a unidade da maneira de tratar cada um deles e saber que Deus tem um sonho, um projeto para cada um de nós. Outra coisa importante é o seguinte, a gente fica às vezes pensando, por que José, né? Por que José? Tinha tantos outros irmãos que formam até as 12 tribos de Israel, cada um deles, né? Através de suas famílias. Talvez seja por causa do coração de José. Uma situação parecida com Caim e Abel. A gente vê lá em Gênesis 4 que Caim, agricultor, Abel, que trabalhava com a parte de criação de gado, de coisas, ele dá uma oferta que agrada a Deus. É uma questão de coração. Você vê aqui quando ele fala assim que Caim é agricultor, passa algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas você vê aí que não houve um cuidado na escolha. Já Abel, por sua vez, ele traz as partes gordas, ou seja, as melhores partes do animal para, no caso ali, o sacrifício. Esse adendo que eu coloquei aqui é só mostrar isso, que às vezes, tipo assim, por que José? José era o queridinho de Deus? Não, era o coração de José. A mesma coisa que Davi. A família de Davi era extensa, tinham vários irmãos mais velhos, até que já eram guerreiros e tudo mais. Mas, no entanto, o coração de Davi é que atraiu a Deus, que chamou a atenção de Deus. A mesma coisa aqui com José. Com tantos irmãos, e tinham, cada um, claro, tinha seus valores, mas certamente José não fala, no texto não fala. O texto ele é bem conciso, é bem assim, direto, né? Mas a gente tem que ler a palavra degustando ela, observando cada pequeno detalhe daquilo que está sendo escrito, do que foi escrito, e lendo também nas entrelinhas. Por que eu digo isso? Porque na sequência do texto, a gente vai notar que em outras passagens, porque José, se você não conhece a passagem, ele era filho de um homem rico, que era Israel, né? Ele, por causa do ciúme dos seus irmãos, ele é vendido como escravo, aí ele passa a trabalhar na casa de Potifar, ali, que era uma pessoa de grau elevado, na política e também na economia lá do local. A esposa do camarada do Potifar
se apaixona por José, se interessa por José e acaba numa situação inconveniente, falando que José que tinha tentado abusar dela. E aí José é mandado para a prisão e fica lá muito tempo. E o interessante é que em todos esses momentos você não vê o José reclamando de Deus, e você vê uma frase que assim, e Deus era com José. Deus era com ele. Então isso é muito importante com relação a sonhos, porque às vezes Deus nos dá uns sonhos, nos dá uma promessa, e essa promessa às vezes até recebe uma confirmação através da palavra do pastor ou de outra pessoa, e aí você vê às vezes aquela promessa distante do que você está vivendo. É importante você saber que Deus está sempre contigo, e que para alcançar a concretização daquela promessa, daquele sonho que Deus deu a você, às vezes temos que viver um processo que vai nos aperfeiçoar, que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer desenvolver capacitações para que aquele sonho se torne realidade. Uma coisa importante também, saiba para quem você vai contar o seu sonho. Às vezes não vale a pena contar para qualquer um, nem para todos. Se você for falar para alguém do seu sonho, fala para alguém que torce por você, que vai orar por você, que vai te ajudar a concretizar aquele sonho. Porque aqui mesmo fala, no versículo 5 do capítulo 37 de Gênesis, certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Olha que complicado. E às vezes isso acontece até mesmo dentro de casa. Você conta um negócio, você acha que você é melhor. E aí começa uma situação dessa, ou então pessoas começam a falar assim, não, isso aí, tira isso da cabeça, isso aí não vai, isso aí... Então é muito perigoso para quem você conta os teus sonhos ou as promessas que Deus possa ter feito para você. Guarda, escolhe para quem você vai falar, pessoas que vão estar te ajudando, vão te apoiar, vão te incentivar. E se por um acaso alguém começar a zombar ou a tentar te desestimular, se apegue à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é perfeita, é boa, agradável, e ela não volta atrás. Se Deus te fala alguma coisa que vai acontecer, o meu papel, o seu papel em relação a isso é buscar a concretização daquilo. Entendeu? Porque tem a parte de Deus, Ele faz, mas tem uma parte que somos nós que temos que fazer. Aquilo que é possível que eu venha a fazer, eu tenho que fazer. Aquilo que está na mão de Deus, que é o propósito de Deus, Ele vai fazer. Ele vai abrir as portas, Ele vai abrir caminhos, mas você tem que buscar que isso se realize. Entendeu? Uma coisa muito importante também. Saiba que a promessa, os sonhos, nunca tem a ver somente contigo, somente comigo. Quando Deus manda uma bênção para nós, aquela bênção também é para ser radial, ser também fonte de bênção para as pessoas que estiverem ao nosso derredor, ou próximo de nós. Isso é muito importante. Deus não faz uma coisa para que a gente viva de uma maneira egoísta ou ciumenta em relação àquilo que Deus nos deu. Não. Aquilo ali, quando Deus te dá, aquilo ali é para ser fonte de bênção para você, claro. É como se você fosse um mordomo, entendeu? Você vai gerenciar aquilo que Deus está te dando. Mas aquilo também é para abençoar outras pessoas que estão ao seu redor e ao seu derredor. Nunca é só para você. Vamos dizer que Deus te deu um sonho de você abrir um negócio, de você falando que você vai se tornar uma pessoa próspera financeiramente, intelectualmente, fisicamente. Aquilo ali nunca é só para você.
aquela bênção ela vai se refletir na vida dos outros. Pessoas que você vai ver portas de emprego, condições da pessoa ter o sustento dela e da sua família. Então, quer dizer, você se torna uma fonte de bênção. Saiba muito bem disso. Deus nunca faz uma promessa só para você. É isso que a gente vê também na vida de José. José, já mais à frente, na sequência da história, a gente vai ver que ele se torna o segundo maior homem do Egito. E através da atitude dele administrativa, a atitude dele na economia local, que foi ali potencializada, que foi confirmada pelo faraó, além de trazer grande prosperidade para o Egito, foi fonte de bênção, sustento e de vida para todos os povos que estavam ali na circunvizinhança. Que quando chegou o momento da seca que atingiu a todos, no momento da crise, ele pôde abençoar todas aquelas pessoas ali, e até a sua família, até os seus irmãos que o haviam vendido como escravos. Então, outra chave também é o seguinte: conforme você for crescendo de bênção em bênção, de glória em glória, de graça em graça, de fé em fé, aprenda a perdoar. Não deixe nada agarrado com você. Saiba que quando você fica travado com a questão de perdão, você fica carregando aquela situação durante a sua vida, até o momento que você se livra dela perdoando. E perdoar não é esquecer, não é ter amnésia, mas é você falar, não me interessa mais, isso aqui já foi, essa dívida foi perdoada. Entendeu? É você perdoar uma dívida. É você, eu não quero mais receber isso aí, não me interessa mais. Tá esquecido. Entendeu? É isso aí. Outra coisa, no caminho da execução dos teus sonhos tem resiliência. E o que é resiliência? É a capacidade de recobrar, reestruturar ou se adaptar a mudanças que possamos sofrer frente às circunstâncias. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente tem um sonho e a gente pensa, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Por que tem que ser dessa forma? Poxa, mas Deus esqueceu de mim? Não. A gente tem entre a declaração do propósito da promessa de Deus para a tua vida e a conclusão dessa promessa, existe uma caminhada, existe um percurso. E esse percurso nos faz amadurecer, crescer e agir de uma maneira correta quando a gente tiver aquela bênção em nossas mãos. Entende? É como você dar um carro, sei lá, uma Ferrari, para um garoto de 18 anos de presente. Vamos dizer que você tivesse muito dinheiro e fizesse isso. Certamente esse garoto vai fazer besteira com o carro. Ele vai querer se exibir, ele vai querer mostrar a potência do carro, ele vai querer correr, ele vai querer... E a linha entre a bênção e a desgraça é muito fina, é muito estreita. Então, Deus, ele é muito sábio. Ele não vai nos dar alguma coisa que vai gerar em nós um problema sério que, entende? Tem uma caminhada, tem um processo aí. Até a conclusão do sonho, da promessa de Deus para você, vai passar por momentos, processos de aprimoramento. O Senhor é contigo, isso é bom a gente saber. E o Senhor sempre é contigo. Por mais que aquela situação seja totalmente contrária àquilo que você imaginou, que aquela promessa diz, o Senhor é contigo. Está sempre contigo. Não tema isso. E uma coisa importante de saber, o que é processo e o que é jornada. Jornada é a nossa caminhada de vida, que vai terminar quando o último sopro de vida em nós habitar em nosso corpo. Agora o processo, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. E o processo, ele visa crescimento, desenvolvimento e aprimoramento do nosso caráter, da nossa vida espiritual, do nosso vínculo com Deus, de tudo isso que é necessário para a gente poder viver com honra, com graça, com nobreza e ser sempre uma fonte de bênção para todos aqueles que estão conosco. Isso é importantíssimo. E em Isaías, já fechando
55:10, ele fala sobre isso, sobre quando Deus lança uma promessa para nós, que a gente não deve descartar ou desacreditar. 10 e 11, ele fala assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Olha só que interessante. Quando a neve cai, ela cobre tudo. Toda a imagem do local muda. Você não vê nada. Mas, no entanto, aquele momento em que a neve está ali, ela está produzindo semente. Então, isso é muito interessante. É mais ou menos em relação ao processo. Às vezes você não está vendo nada. Às vezes a sensação que você tem é que tudo aquilo está sendo contrário. Mas creia, o Senhor é contigo. E aquilo ali vai te fazer crescer e florescer mais à frente. Assim também ocorre com a palavra, com a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, se Deus te deu uma palavra, meu irmão, minha irmã, creia, tome posse e comece a agir com atitudes concernentes à promessa que Ele te deu. Seja qual for a promessa que Ele tenha te dado, saiba que essa palavra não volta vazia. Deus não é um Deus mentiroso e que volta atrás. E ela atingirá o propósito a qual eu a enviei. Agora, como eu falei lá atrás, tem a parte de Deus, o impossível está na mão de Deus. Mas o que for possível, eu e você temos que fazer. Temos que agir. Temos que mudar. Às vezes é necessário, para que a promessa se cumpra, que eu comece a mudar as minhas atitudes, mudar o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de reagir. Às vezes a promessa está à beira para se cumprir, mas falta a minha parte, o meu desejo de mudar, de querer alcançar aquilo. Isso é importantíssimo. Deus não nos dá nada de mão beijada, porque Ele não faz filhos mimados, entendeu? E Ele quer nos ver amadurecidos, crescidos, capacitados, para não só receber bênçãos, mas para sermos bênçãos na vida de todos aqueles que estiverem ao nosso derredor. Meus irmãos, minha irmã, espero que essa palavra cumpra o seu propósito na tua vida, tenha te tocado, tenha mexido contigo, te estimule, te faça a continuar nessa caminhada da busca da tua bênção. Vamos orar agora. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, pela tua palavra que é poderosa, que apesar de mim é capaz de grandes coisas. Eu te agradeço pela honra que o Senhor me concedeu de ser um instrumento aqui nas suas mãos para repassar essa mensagem a outros. E como o Senhor diz, a sua palavra nunca volta vazia. Então, eu já dou graças, eu já agradeço por tudo aquilo que vai se realizar a partir deste momento. Não somente na minha vida, mas na vida de todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda fará. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma vida próspera, que eu desejo a vocês. E lembre-se, o Senhor é contigo. Vão na paz.